E um outro verso que eu quero dedicar especial atenção é o verso 26, quando o Senhor diz assim: pois que adianta o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Se eu fosse intitular essa mensagem, ou na verdade eu intitulei eu coloquei o título para salvá-la, eu coloquei o título para identificá-la, e eu coloquei para não perder a alma. E note só o que me trouxe até esse texto, e note só o que me trouxe até essa reflexão. Quantos aqui já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pronto, a maioria, se não todos. E queridos, em um determinado momento nós encontramos com o Senhor. Em um determinado momento fomos encontrados por Ele. E essa é uma experiência extraordinária e sobrenatural. Porque no momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo. Isso é um penhor que nos assegura que pertencemos a Deus e somos por Jesus Cristo justificados. Esse é um fato extraordinário e sobrenatural. Mas no âmbito natural, quando aceitamos a Jesus, quando iniciamos a nossa caminhada, inicia-se ali uma nova criatura. Nos transformamos e nos tornamos numa nova criatura, um novo ser. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, quando então a gente conhece ao Senhor, acontece dentro da gente aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia. Quando ele escreveu nos Romanos, ele diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformam pela renovação do vosso entendimento, para que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando aceitamos a Jesus, acontece em nós o que o apóstolo Paulo chama de metanoia. Acontece uma completa mudança de mente. E não só de mente como ideias, como coisas que acreditamos ou pensamos, mas mentalidade no sentido de aquilo que coordena os nossos comportamentos, as nossas decisões, de maneira que não só mudou as nossas ideias, as coisas que cremos e pensamos, muda a maneira que a gente vive, e precisa se tornar visível, precisa se tornar palpável para as pessoas que ali agora está uma nova criatura. Agora Rodrigo é uma outra pessoa, o Moacir é uma outra pessoa, Paulo é uma outra pessoa, o Anderson é uma outra pessoa. Aconteceu alguma coisa com aquela mulher, aconteceu alguma coisa com aquele homem, aconteceu alguma coisa com aquele menino, porque a experiência de encontrar Jesus provoca uma transformação. Deus nos faz um novo ser. E portanto, quando isso acontece, nós mudamos as coisas, os nossos valores, a nossa escala de valores, as coisas que algumas vezes amamos, que gostávamos, deixamos de gostar. E não só isso, mas passamos a amar e passamos a valorizar coisas que não valorizávamos. Inclusive, o cristão, ele não pode ser marcado somente pelas coisas que ele não faz e que ele não pode. Não pode, é muito pouco. O cristão é aquele que não faz, que não pode, que não pode, que não pode. O cristão, ele não bebe, o cristão, ele não fuma, o cristão, ele não faz isso, o cristão, ele não pode, não. Isso é pouco. Isso é só o início da trajetória. A nossa vida precisa ser marcada por novas paixões, novos amores. Nossa vida precisa ser marcada, e a gente vai perceber alguns dos nossos valores básicos e elementares e fundamentais que precisamos ter. Mas o fato é que quando a gente aceita Jesus, isso acontece com a gente, nos transformamos em uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Então estamos nós agora um ser diferente. Estamos nós agora, as pessoas olham para a gente e a gente já não tem mais prazer em alguns pecados, a gente não tem mais prazer em alguns lugares, a gente não tem mais prazer com certas companhias, com certas conversas, e passamos a amar e a desejar coisas diferentes. E no entanto, queridos, na nossa trajetória, nós precisamos tomar cuidado, porque a gente diz muitas vezes, as canções dizem, nós falamos muitas vezes nos púlpitos, ou damos a indicar que o primeiro amor, o momento que a gente aceita o Senhor,
da caminhada, ele é obrigatoriamente o nosso ápice da nossa vida espiritual. Ele é o ápice da nossa vida espiritual. Deve ser o momento em que mais nos sentimos perto de Deus, em que o momento que iniciamos a nossa caminhada, aquele momento que é chamado do primeiro amor, ele deve ser o melhor momento da sua vida espiritual. No entanto, talvez a gente precise pensar um pouco nisso, porque a Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E se nós temos conhecido cada dia mais o Senhor, nossa vida precisa ser aperfeiçoada e aprofundada nele. Portanto, podemos desfrutar cada vez mais de um nível cada vez mais profundo, de um nível cada vez mais intenso com Deus. Portanto, a vida espiritual, a gente não bate meta, a gente não chega lá, a gente não chega no nível, porque isso é infinito, até que o Senhor venha. É possível que tenhamos mais de Deus, porque Deus, Ele tem mais para cada um dos seus filhos. Portanto, esse deve ser o caminho. É um caminho de alguém que começa num relacionamento apaixonado, mas que transforma esse relacionamento imaturo, inconsequente, que muitas vezes não sabe explicar tanto das coisas, que faz muito das coisas na impulsão. Esse relacionamento, esse sentimento precisa ser transformado em um relacionamento maduro, de amor e de compromisso e de aliança, e que não faz mais as coisas de maneira inconsequente ou impensada ou sem fundamento, mas faz porque conhece a Deus, faz por compromisso, faz por amor a Ele, faz por aliança. E portanto, nós não podemos nos contentar em ter uma vida espiritualmente. A gente não pode se contentar em ter uma vida espiritualmente morna, a gente não pode se contentar numa vida espiritual mediana, porque Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem mais para cada um dos seus filhos. Deus, Ele se faz fácil. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que se permite encontrar. Esse é o nosso Deus. Mas, no entanto, não é sempre assim que acontece. Infelizmente, não é sempre assim que acontece. Algumas vezes a gente se perde, algumas vezes a gente se desvia, e a Bíblia não diz desviar, sair da igreja não, porque quando desviamos, fica claro e reconhecemos o estado e o lugar que nos encontramos, mas algumas vezes participando, cantando, fazendo todas as coisas que estamos fazendo, a gente pode se desconectar, se afastar, perder este laço de intimidade com o Senhor. E esse processo que deveria ser progressivo com Deus, ele acaba de alguma maneira sendo interrompido, sendo quebrado, e aí a gente experimenta o esfriamento, e aí a gente experimenta o distanciamento do Senhor. E quando a gente vê, a gente está se sentindo distante dele. Quando a gente vê, a gente está sentindo falta. Quando a gente nota, a gente já não sente mais a presença dele. Quando a gente nota, a gente já não sente mais aquela mesma alegria de chegar na presença do Senhor, de cantar livremente, de levantar as mãos. A gente corre risco de não ter mais vontade de ficar em pé na hora do louvor. A gente corre risco de ter impaciência no momento da palavra. A gente corre risco de perder a alegria de vir na casa do Senhor. E mais do que isso, ou paralelo a isso, nós corremos o risco de desvalorizar as coisas que Deus valoriza e de valorizar coisas que Deus não valoriza, que são distantes do ideal de Deus. Sabe por que Pedro diz assim? Pelo amor de Deus, não fale isso, não fale que você vai morrer, não fale que você vai sofrer, porque na verdade o desejo de Pedro, a expectativa de Pedro era que na verdade Jesus ele se anunciasse como rei em Jerusalém, ele assumisse o governo e o trono em Jerusalém, e eles todos de alguma maneira fossem seus súditos e reinasse aqui na terra, reinasse como um reino bélico, reinasse como um exército. Mas Jesus Cristo ele veio para inaugurar um reino e um reino eterno. Então Pedro, quando o Senhor diz assim, olha para trás de mim, porque você não corrige das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, o Senhor está dizendo de algum modo para ele assim, você perdeu em algum momento, ou você nunca entendeu, ou em algum momento você se perdeu, você desconectou dos ideais de Deus, porque não é esse o plano do Senhor, não é tirarmos Herodes do poder, esse não é o plano do Senhor, não é fundarmos um tempo onde eu irei reinar, o meu reino não é deste mundo, eu inauguro este reino agora e reinarei eternamente. Eu não reinarei
com um cetro, com uma coroa de metal na cabeça, mas eu reinarei no coração do meu povo, eu reinarei a partir do meu povo. E ele disse, portanto, o que você deseja não é da vontade de Deus, não é da vontade do meu Pai, isso é coisa sua, isso é coisa do seu coração. Portanto, apartar de mim, você está sendo pedra de tropeço, porque seu coração se perdeu, você se confundiu, Pedro. Isso você está achando que é de Deus, isso que tomou o seu coração, isso que se tornou um valor, isso que se tornou importante para você, isso que você está amando, isso que é tão importante para você, isso que você gasta a sua energia, isso que você gasta o seu tempo, isso não é de Deus. E você precisa repensar onde foi que você se perdeu, onde foi que você desviou, onde foi que você adquiriu esse amor, onde foi que você permitiu que isso entrasse em seu coração. Portanto, o Senhor, Ele está falando, é isso que Ele está falando quando Ele diz para ele: você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Portanto, precisamos ter um cuidado para a gente, apesar de conseguir ter uma rotina, apesar de conseguirmos ter uma rotina eclesiástica, apesar de conseguirmos fazer coisas para Deus, na verdade o nosso coração não está distante dele. Precisamos tomar muito cuidado para não deixar de amar as coisas que Deus ama, inclusive amar as coisas que Deus não ama. E alguns valores muito importantes que fazem parte dos ideais de Deus, que nós precisamos amar e precisamos valorizar. Eu separei aqui 2 exemplos muito interessantes que me ajudam, que servem de ilustração para mim do que eu estou dizendo, que é esse processo de conversão. Eu lembro de uma experiência num lugar que eu trabalhei, em uma outra cidade, que eu conheci que um colega meu de trabalho, ele se converteu, ele aceitou a Jesus, e ele era viciado, ele era alcoólatra, e ele era viciado em beber, e ele chegava muitas vezes em casa, estombeando, trocando as pernas, chegava em casa bêbado, e a esposa dele sofria muito com aquilo, sofria muito, e ele se converteu, e ele deixou de beber, graças a Deus. A esposa dele parou de sofrer, a família dele parou de sofrer, os filhos dele passaram a ter orgulho dele, porque já não tinha mais que lidar com aquela situação onde as pessoas veem seu pai naquele estado. E só que quando eu conheci, ele já era convertido, ele já tinha passado por essa transformação, e eu vi a esposa dele fazer uma queixa, fazer uma exortação pessoalmente a ele, porque ele passava o dia inteiro assistindo filmes. Muitas pessoas da cidade procuravam ele, porque saía um filme de lançamento, ele era uma das primeiras pessoas a baixar, e baixava em alta resolução, ele tinha um HD, e ele vendia, e ele compartilhava, e ele passava o dia inteiro baixando, assistindo, e ele, por causa disso, e para isso, muitas vezes ele deixava de ir para a mesa com a família, ele deixava de ir para o culto com a esposa, ele deixava de gastar tempo com os filhos, e quando a esposa ia se queixar dele, repreender, ele dizia assim: mas você tem que... Ele dizia assim: mas mulher, eu era viciado, eu estava bebendo, eu estava bêbado, e agora eu não ando mais, eu estou em casa quieto, e agora você se queixa. E assim, não é metanoia, a conversão não é essa mudança de mentalidade, não é isso que Deus quer propor para a gente, e não é esse ideal de mudança de mente, não é esse ideal de conversão que Deus tem para nós. E eu registrei também uma outra que representa bem o tipo de conversão, o tipo de mudança de mente que deve acontecer em nós. Foi um homem que ele era dependente químico, ele andava em grande parte do tempo alterado por conta das drogas, e em determinado momento ele parou o ônibus da empresa que a sua esposa trabalhava. Ele drogado, sujo, fedido, ele parou o ônibus da empresa que a sua esposa trabalhava, ela vindo para casa, no meio do caminho, e ele entrou naquele ônibus e fez uma grande cena, e fez com que a esposa passasse muita vergonha, e fez com que a esposa passasse uma situação muito humilhante, e o que lhe trouxe muita dor. Só que esse homem, ele aceitou a Jesus, ele se converteu. Depois de um tempo, aquela mulher ainda trabalhando naquela empresa, ele
trajeto desse ônibus, ele mais uma vez parou esse ônibus, ele entrou naquele ônibus com um buquê de rosas, fez uma homenagem à sua mulher e lhe pediu perdão por toda a humilhação que um dia ele tinha feito passar. Portanto, esse é o ideal de conversão, esse é o ideal de mudança de mente que precisamos experimentar, porque aí no verso 26, quando o Senhor diz assim, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a palavra alma aqui, ela é intercambiável por vida. Então, de algum modo, o Senhor está dizendo assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E acontece que um outro risco que corremos nessa jornada com o Senhor é de amar coisas e de nos dedicarmos a coisas que roubam de nós a vida e que roubam de nós coisas, inclusive, que Deus construiu em nós, coisas importantes que Deus construiu em nós. E muitas vezes fazemos isso quando somos tentados, seduzidos por coisa que aparentemente é melhor até do que aquilo que Deus nos deu. Deus muitas vezes nos dá o pão de cada dia, nos dá a dignidade, e em determinado momento a gente começa a achar que é pouco, a gente começa a perder o contentamento, e os nossos olhos se enchem e a gente acaba fazendo algumas escolhas porque perdeu a alegria e o contentamento nas coisas simples e nas coisas pequenas da vida, e a gente começa a fazer algumas escolhas porque a gente deseja ganhar o mundo, porque a gente deseja mais do que o que a gente já conquistou, porque a gente quer chegar em lugares mais altos do que nós já conquistamos. E é nesse momento que vem a advertência do Senhor. Pedro, ele desejava dominar, conquistar Jerusalém e talvez ser rei de todo o universo e um governo bélico. E aí Jesus diz, o que adianta? O que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma e perder a sua vida? Portanto, nessa relação com o Senhor, nos convertemos, passamos por uma mudança de mentalidade, passamos por esse processo de conversão e corremos o risco de, em desviando, perdermos a vida e perdermos tanta coisa importante, tanta coisa boa que Deus nos deu, que Deus nos construiu. Quando a gente aceita o Senhor, a gente passa a ter alegria nas coisas pequenas, na simplicidade. Quando a gente aceita ao Senhor, a gente começa a ter alegria em coisas assim tão simples, coisas tão básicas. Só que em determinado momento corremos o risco de desejar coisas maiores, corremos o risco de ser tomado pelo incontentamento, corremos o risco de ser capturado por essa proposta de uma vida gloriosa aqui na terra, por essa proposta de uma vida extraordinária aqui na terra, e corremos o risco de, na luta para conquistar, perder a nossa vida. E eu falo disso, eu lembro de uma série de tantos outros exemplos. Eu lembro que eu conheci um homem em uma outra cidade. Eu estava em outra cidade trabalhando, ele também estava em outra cidade, e ele era um homem muito próspero, um homem financeiramente muito bem sucedido, e a sua família morava em outra cidade, e eu fiquei admirado da sua prosperidade profissional e financeira. Comecei curioso, pedi que ele me contasse a sua experiência, e ele começou a me contar. Eu sou supervisor dessa empresa, daquela empresa, eu vivo assim, eu tenho 50 funcionários, e a minha vida profissional é assim, assim, assim. E só que em determinado momento, ele começou a diminuir o ritmo do que falava, e ele começou a ser tomado por um sentimento de pesar. E ele disse assim, olha, mas meu amigo, ele usou exatamente essa expressão, mas meu amigo, tem uma coisa que eu sinto muito, é que eu saí de casa para ganhar a vida, para dar uma vida melhor aos meus filhos, para garantir um futuro para minha família. Eu perdi a infância dos meus filhos. Quando eu chego em casa, eu sinto que os olhos dos meus filhos não brilham, eles não vêm automaticamente para me abraçar. Eu sinto que porque eu perdi a infância dos meus filhos, eu perdi uma conexão muito importante e divina que acontece na relação da paternidade. Eu, nessa mesma experiência profissional,
Eu ganhei ali naquela experiência profissional, salários que eu nunca tinha ganhado antes. Eu alcancei um status que eu não tive em nenhum outro momento. Eu lembro quando eu cheguei naquela cidade, eu fui num corretor procurar um imóvel. O corretor ele tirou foto comigo, porque era uma cidade pequena e a empresa que eu trabalhava era uma marca nacional, e ele então queria tirar foto com o gerente, talvez da loja de maior dimensão nacional que havia naquela cidade. Ele queria tirar uma foto, tirou uma foto comigo. Me deu um tratamento que eu falei assim: isso não condiz com a minha realidade, eu não sou talvez isso que esse homem está me fazendo pensar que sou. E eu tive essa experiência de ser um gerente de uma grande empresa, de um dos maiores varejistas do país, de ganhar alguns salários, mas naquele período ali foi um período em que eu adoeci. Naquele período ali eu contraí esofagite, eu peguei H. pylori, eu tive um problema de hernia de hiato, emagreci muito e fiquei muito doente, porque para manter aquele estado, manter a rotina, dar conta da minha função, eu tinha que abrir mão de muita coisa, porque eu queria ganhar a vida. E enquanto cristãos precisamos tomar muito cuidado na nossa jornada, para não perdermos a alegria com tantas coisas especiais que Deus nos concede, e permitir que os nossos olhos brilhem para coisas que parece que irão fazer com que tenhamos uma vida gloriosa, extraordinária, e na verdade estamos perdendo coisas muito mais preciosas, que na verdade inclusive é o que mais faz com que a gente se sinta vivo. Tem coisas que desejamos, empreitada que enfrentamos, compromissos que fazemos, aceitamos determinados desafios e estar sobre determinadas circunstâncias que nos faz roubar, que nos rouba a vida e faz com que a gente só exista. E existir é diferente de viver. E para existir você precisa estar respirando, com o seu pulmão funcionando, com o seu coração bombeando sangue e o seu fluxo sanguíneo levando oxigênio para os seus órgãos. Só que isso é existir, e apenas existir é uma vida sem graça, não sem graça de riso, mas sem a graça de Deus. Apenas existir é uma vida onde as coisas não têm sabor, onde as coisas não têm riso, não tem mais graça, a gente não dá mais risada das pequenas coisas, a gente perde alegria em coisas simples. E eu não tenho como falar de ter graça em coisas pequenas, em coisas simples, não falar do meu sogro. Meu sogro, ele é um exemplo para mim, ele é uma inspiração para mim. E nisso, inclusive, a filha dele herdou muito isso dele. Meu sogro é um ser humano extraordinário. Você quer ver o meu sogro saltitante, feliz como uma criança? É você. Ele está com o celular dele recarregado, com o celular dele tanto carregado de energia, bateria carregada, ou a recarga que ele faz mensal, ele faz a recarga dele mensal. Meu sogro fica feliz quando o tanque está cheio. Meu sogro, ele tirou aquela bomba do tanque que sinaliza quando o tanque está cheio e interrompe para encher até a tampa, porque aquela boia ela faz com que o tanque enche um pouquinho menos. E aí então o sinal agora de que o tanque está cheio aqui é com a pinga, e ele fica feliz da vida quando o tanque dele está cheio. Você quer ver meu sogro saltitar de alegria? É a mulher dele, a filha ou o gêmeo chegar em casa com um açaí com granola, leite condensado e leite em pó. Você quer ver aquele homem saltitante de alegria? É você pedir um hambúrguer para aquele homem. Ele está saltitante da vida. Pode lhe faltar muita coisa que para muita gente é valiosa. Ele diz que estando em casa, os filhos dele estando bem, ele estando com a casa dele em paz, e ele fica saltitante, meus irmãos. Não estou usando uma figura, uma imagem, uma linguagem figurativa, não. É de verdade. Ele vai pegar aquela colher, bater esse dentro do açaí, fazendo com que misture o açaí, deixe de ser a cor que é, se transforma em algo meio branco, e ele fica comendo e saboreando, faz barulho com saboreio,
Eu falo, meu Deus, dá-me essa alegria em coisas tão pequenas. Portanto, querido, quando aceitamos ao Senhor, a gente começa a descobrir o gosto da vida. Aliás, a gente encontra a vida, porque Jesus é vida. Quando a gente encontra o Senhor, a gente descobre que as coisas que eram valiosas para a gente, que a gente achava que eram boas, a gente descobre que é pouco, que é pequeno, que é comparado diante do que encontramos em Deus, da alegria que encontramos em Deus. Portanto, precisamos ter cuidado para não perder isso, porque corremos o risco de querendo ganhar a vida, na verdade é a perdermos, porque a gente perde do Senhor coisas tão valiosas, Eu lembro de outro momento que eu acho que ilustra isso que eu quero dizer para vocês. Eu teve um período que eu estava numa rotina de trabalho, conciliado com um ministério muito ruim, muito intenso. Eu não tinha um dia que eu parasse. Teve certa vez que eu estava na varanda com a minha esposa, em um momento de refeição, eu sentado, e estava no meu coração um sentimento de saudade da minha esposa. Por que, Manuel? Porque ela tinha viajado, ela tinha chegado em viagem, porque você tinha viajado? Não. Todos os dias com ela. Mas a vida que eu me permiti roubou a minha esposa de mim. Roubou o tempo de qualidade que a gente tinha. A gente sentava para comer, a gente estava junto, a gente cruzava um pelo outro dentro de casa. Mas eu perdi a vida, essa vida que Jesus propõe para a gente. E eu estava convivendo com minha esposa em casa, no momento em que me peguei com saudade dela, porque precisamos ter cuidado com algumas coisas que colocamos em nosso coração, com algumas metas que traçamos, porque elas podem impactar as coisas muito importantes. Perdemos e precisamos ter cuidado para não perder algumas coisas muito importantes. Aí cito rapidamente, já para terminar, precisamos perder a vida, é perder a alegria e o prazer da presença do Senhor, do relacionamento com Deus. Deus é aquele que precisamos amar acima de todas as coisas. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nele medita de dia e de noite. Precisamos resgatar e precisamos tomar cuidado para não perder a alegria de abrir o texto e se emocionar ao ler Jesus curando, lendo e lembrando das promessas do Senhor. Precisamos ter alegria na oração, precisamos ter alegria ao ver alguém lendo o texto. Precisamos ter cuidado, porque o Senhor diz assim: olha, quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama filho ou filho mais do que a mim não é digno de mim. Precisamos reajustar as nossas ordens de prioridade, os nossos valores, e precisamos restabelecer este lugar que Deus deu para a vida da gente. Sabe, aquele lugar que eu lembro com gosto, que tem sabor, que tem cor, que tem som, que tem cheiro. Aquele lugar onde você se contenta só com Deus, aquele lugar onde você se contenta e fica alegre com tudo, que às vezes o som não saiu bom, que às vezes o instrumento não funcionou, que falte luz, mas você se alegra porque você está diante da presença de Deus. Precisamos resgatar este lugar. Precisamos resgatar este ambiente. Precisamos tomar cuidado para não perder o amor por nós mesmos. Isso aqui talvez é um pouco sensível falarmos, porque o egoísmo ele é um inimigo, o individualismo ele é um inimigo da igreja, dos nossos valores, mas a Bíblia fala sobre o amor a si próprio, sobre o cuidado que você deve ter com você mesmo. Inclusive, acho que enquanto cristãos, isso acontece na vida da gente. A gente já não sonhava mais, a gente já não estudava mais, a gente já não tinha projetos, a gente só trabalhava, a gente só queria comer, a gente só queria. E quando você vem para o Senhor, Deus faz sonhar de novo, Deus te faz acreditar de novo, te faz ter propósito de novo, te faz você ter perspectivas, faz você desejar um futuro. Deus te dá novos propósitos, te dá missão, Deus te dá dons, Deus te dá talentos, Deus te dá um ministério. E precisamos ter cuidado para não permitir que entre coisas e valores do nosso coração que derrube o nosso amor próprio. O apóstolo Paulo, inclusive, dá um conselho a Timóteo e disse: meu filho, cuide de você mesmo. E ele disse que é só assim você pode salvar a si mesmo e aqueles a quem você cuida. E um dos primeiros sinais de que estamos perdendo vida
é a falta de interesse do cuidado pessoal, é a falta de vontade de se cuidar, de se vestir, de comprar uma roupa, de se pentear, de se olhar no espelho. Portanto, coloque isso diante do Senhor, se cuide, resgate isso, porque isso é expressão de vida. Precisamos tomar cuidado para que a nossa família ela seja preservada, continue sendo um valor importante para a gente. Precisamos colocar e deixar a nossa família no lugar onde Deus estabeleceu para que ela esteja. Inclusive a nossa família, e cuidado com a nossa família, o amor com a nossa família deve estar acima da igreja, deve estar acima do ministério, deve estar acima do ministério do cargo que você exerce. E isso aqui nós concordamos, nós todos pastores e todos nós pastores, nós concordamos com isso, e precisamos manter, e precisamos tomar cuidado para que a maneira que estamos vivendo, ou a fã de uma vida gloriosa, ou de ganhar o mundo, não roube o cuidado e o tempo e a dedicação que precisamos ter para a nossa família. Eu estou aprendendo que mais do que presentes, os filhos querem pais. Falo pai e mãe, presentes. A presença dos pais, ou o que proporcionamos aos outros nas nossas relações, inclusive os filhos proporcionam aos pais, os irmãos proporcionam aos seus irmãos, com convívio, com relacionamento, com presença. Poucas coisas, ou talvez nada, possa suprir. Portanto, ser cristão é ter a família no lugar certo, e precisamos ter cuidado para que não nos roubem deste lugar, e não roubem a família do lugar que ela precisa ter em nosso coração. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz assim, ele diz também a Timóteo: olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé, e é pior que os infiéis. Perguntaram uma vez a uma ganhadora do prêmio Nobel da Paz, um prêmio importantíssimo, e ela recebeu um prêmio daquelas que ajuda a promover a paz no mundo, e perguntaram a ela: que dica você dá para as pessoas que estão te assistindo aqui, que estão em casa, para elas ajudarem a promover a paz no mundo? E ela disse: olha, volte para casa e ame as suas famílias, porque o que produzimos em casa, o que acontece em casa, reverbera para fora das quatro paredes. A gente acaba produzindo isso, e portanto precisamos ter este lugar. Quando temos vida em Deus, quando vivemos a vida plena, a vida abundante que Deus espera para a gente, as pessoas têm um valor diferente. A gente não busca mais somente o nosso próprio interesse, mas a gente consegue olhar para o lado. A gente encontra alegria em servir, a gente encontra alegria em dividir, a gente encontra alegria em ser generoso. E esse é o tipo de vida que Deus deseja para a gente. Nós talvez nunca tenha existido uma geração tão remetizada como a nossa, que precisa tanto de remédio para dormir, para acordar, para viver, para passar o dia. O Brasil, estatísticas dizem que é o país campeão mundial, é o país mais ansioso do mundo. A gente tem, vez por outra, a gente encontra relatos de pessoas que chegaram a lugares que tanto desejavam, mas chegaram lá tendo pagado muito caro, tendo perdido a sua vida, tendo perdido coisas que eram muito importantes. Precisamos tomar muito cuidado com o ritmo e estilo de vida que estamos vivendo. Richard Foster, no livro A Celebração da Disciplina, ele diz assim: Satanás, ele descansará satisfeito se nos mantiver super ocupado com um amontoado de coisas. Eu quero terminar dizendo que Deus nos alcançou para que a gente tivesse vida. Nós não podemos deixar de viver o que foi conquistado por Jesus lá na cruz.
Porque a palavra do Senhor diz que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida. Nós não podemos nos permitir ser roubado ou ter roubado a nossa vida. Deus nos permitiu, nos revelou e nos deu coisas muito preciosas para perdermos correndo atrás do vento, para viver correndo, tentando ganhar o mundo. Meus queridos, lembrem de tantas coisas que Deus te deu, tantas coisas valiosas que Deus nos deu, e as preserve. Tem um texto de Provérbio, de Eclesiastes, que é Provérbio capítulo 17, verso 1, e que Salomão diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e uma tranquilidade do que uma casa farta de carnes e briga. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e com brigas. Portanto, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa vida. Deus tem uma vida para a gente. Deixa eu falar, a gente não precisa de tanto, não. A gente não precisa de tanto. A gente não precisa de tanto. Então vamos fazer uma limpa, vamos reorganizar, vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos restabelecer e voltar a amar e cuidar das coisas que são valores e presentes que Deus nos deu. Vamos voltar a cuidar, vamos voltar a dedicar, vamos voltar a cuidar da nossa relação com Deus, vamos voltar a cuidar, nos dedicar a cuidar com a nossa família, vamos voltar a nos amar, a ter cuidados pessoais, vamos voltar a investir, nos dedicar e nos gastar no cuidado com os nossos, que Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Vamos voltar a dar risada, a dar gargalhada com coisas simples. Vamos voltar a fazer piada de coisas pequenas. Vamos ter a capacidade de fazer uma festa quando recebemos um açaí, quando tomar uma casquinha de sorvete, ou quando fizer alguma coisa em casa, porque o que só dá para fazer é uma pipoca em casa. Que programa legal! Vamos voltar a ter alegria, a simplesmente porque está em casa, porque está com a TV ligada com o seu familiar, porque está sentado, encostado no seu esposo, na sua esposa, porque seu filho está em casa, porque ele botou as pernas em cima de você. Vamos colocar um vídeo de palhaçada, de piada. Vamos brincar juntos, vamos voltar a ter alegria nessas coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito, para que todos nós que cremos em Jesus, a gente não perecesse, mas que a gente tivesse vida. Nós queremos Jesus é vida, Ele é vida. Portanto, não podemos nos permitir ter menos que isso. Chega de vida ansiosa, chega dessa vida de correria, chega dessa vida de inquietação, chega de correr atrás, chega de querer ganhar o mundo, chega de querer ganhar o mundo, já temos tudo que precisamos. Nós temos ao Senhor, Ele nos basta. O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e por isso nada eu tenho por falta, porque Ele me completa, Ele me satisfaz. Vamos ser gratos ao Senhor. Vamos amar as coisas que Deus ama. Vamos cuidar do nosso coração, porque Deus Ele nos quer dar vida. Vida abundante. Quero orar por você. Fique de pé. O grupo de louvor, o irmão Mário, quem for louvar.